Hoje você vai aprender a como criar uma landing page sem saber nada de programação ou design. A gente vai fazer junto e passo a passo e o melhor de tudo, 100% grátis. Mas não é só isso, eu vou te dar dicas de como você pode deixar seu site 100% profissional. Com a minha experiência que eu levei anos para adquirir, trabalhando em várias empresas grandes do mercado aí, como Carrefour, Hering, Umbro, Fila e muitas outras empresas. Esse é o site que a gente vai criar totalmente grátis e a gente vai fazer isso usando só duas ferramentas. A primeira dela é o ChatGPT, para a gente construir um prompt com o máximo de detalhes possíveis. E se você não sabe nada sobre como construir um prompt e extrair o melhor das inteligências artificiais, já tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição para você aprender isso depois desse vídeo. E a outra ferramenta vai ser o V0 da Vercel, ela que de fato vai criar a landing page pra gente. Eu já te adianto, vai parecer que foi criado por um profissional de verdade, tá? Mas agora vamos botar a mão na massa. Já tô com as duas ferramentas que a gente vai utilizar aqui para criar o nosso site, que é o ChatGPT e o V0 da Vercel. A primeira ferramenta que a gente vai usar é o ChatGPT. A gente vai descrever para ele tudo que a gente espera que tenha no nosso site. E que você já deve imaginar, isso vai variar de site para site. Então, se você for um médico, por exemplo, ou se você for um psicólogo, o que você vai dar de informação para o ChatGPT vai ser diferente. Então, eu vou deixar na descrição aí o que eu tô usando como referência, mas lembrando, é um site que está sendo criado para mim. Então, você vai ter que alterar ali o que você quer e o que você espera do site no final. E uma coisa muito importante, é essencial que você tenha todas as informações já mapeadas antes de pedir para o ChatGPT. As inteligências artificiais, elas funcionam melhor quando você dá mais informações para elas, tá? Então, esse prompt que eu tô passando é um prompt bem resumido, mas quanto mais informações você tiver, melhor para a inteligência artificial. E a primeira dica que eu vou te passar, que é muito importante, que tem a ver com o site ser muito profissional, é você escolher muito bem as cores que você vai utilizar. Então é muito comum quando se trata de algo de comida, por exemplo, a gente usar o amarelo ou o vermelho. Então tem toda uma engenharia sobre as cores do que vai atender melhor para a sua área. Então eu recomendo que você pegue referências, pessoas que têm sites muito bem construídos, para você copiar essas cores, para você ter um site muito mais clean e que tem muito mais a ver com o seu público. E para a gente escolher a nossa paleta de cores aqui, eu vou utilizar esse site que é o Colors. Então eu vou clicar nesse botão azul aqui e ele vai gerar para mim uma paleta de cores aleatórias. Se você prestar atenção aqui em cima, ele está falando que se você apertar a barra de espaço, ele vai gerar mais cores. Então de todas essas cores que estão aqui, eu gostei desse verde. Então eu vou manter esse verde e vou gerar outras. Para eu manter esse verde, é só eu clicar nesse cadeadinho que tem aqui e quando eu apertar a barra de espaço, todas as cores vão mudar, exceto esse verde. Muito bem, apertei uma vez e eu já gostei de outras cores. Eu gostei desse tom branco mais claro, que ele vai ser a base do nosso site para textos e etc. Eu quero que o fundo seja bem escuro, então ele vai ser usado para o texto. Eu gosto bastante também desse tom de areia aqui para alguns highlights no site, então também vou manter ele. E aí eu vou apertar a barra de espaço de novo para gerar as outras duas cores que eu não gostei. Gerou um azul, não gostei, e eu vou apertando aqui até eu encontrar alguma cor que faça sentido para mim. E aqui uma coisa muito interessante, se você clicar aqui para ver os shades, tem outras versões dessa mesma cor. Então eu gostei do azul, mas eu queria um tom mais escuro. E aí eu vou pegar esse quase último tom aqui. Por enquanto é essa a minha paleta de cor. E agora falta só uma aqui. Foi importante isso que aconteceu aqui agora, eu apertei a barra de espaço e ele perdeu a cor que eu tava. Então se eu clicar aqui para voltar, ele vai desfazer e vai voltar a cor que tava. Agora sim eu vou bloquear essa cor. Eu gostei desse verde, mas eu queria algo mais claro. Então eu vou clicar aqui em View Shades e vou pegar algo bem mais clarinho aqui. Então essa aqui vai ser a minha paleta de cores que eu vou utilizar no site. E na parte de baixo aqui tem os códigos das cores. Então você vai copiar todos esses códigos aqui e vai armazenar eles por enquanto. Maravilha, agora que a gente já tem as nossas cores em mãos e a gente também já tem o prompt com todas as informações que a gente precisa, eu vou colar esse prompt aqui e eu vou esperar o ChatGPT criar o prompt para mim. E aqui você já deve ter percebido o quanto que ele enriqueceu os detalhes do prompt para mim. Então ele escreveu tudo que eu pedi, porém com um nível de detalhes muito superior. Isso ajuda demais na outra ferramenta. E antes da gente gerar o nosso site, a gente precisa criar uma conta nessa ferramenta, para ficar salvo, né, tudo que a gente criar na nossa conta. Então você vai clicar aqui em Sign Up. Se você já tiver conta, você pode clicar em Sign In também. Você vai colocar o seu e-mail aqui, ou você vai logar com sua conta Google. Eu recomendo que você faça o login com a conta Google, mas você também pode fazer por e-mail aqui, igual eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em continuar com o e-mail. Ele pediu um código de confirmação no meu e-mail, então eu vou pegar aqui esse código de confirmação. Vou aceitar os termos aqui e em segundos ele já criou para mim a minha conta. E aí todos os sites que eu for criando, ele vai deixar aqui salvo para mim em recente. E o que a gente precisa fazer agora é vir aqui no ChatGPT e copiar todo o prompt que ele gerou pra gente.
Então a gente vai copiar desde o início aqui até o final. E aí lembrando, toda inteligência artificial no final ele gera uma perguntinha ou alguma coisa para você continuar conversando com ele. Nesse caso a gente não copia essa parte de baixo, tá? O nosso prompt ele termina aqui. Então eu já copiei o prompt, vou colar ele aqui agora e eu vou só esperar a inteligência artificial gerar para mim. Eu vou deixar esse aqui escondido por enquanto, porque a gente não vai precisar por enquanto do ChatGPT. Então ele vai extrair todas as informações que eu peguei, ele vai começar a gerar esse site para mim. E ele vai gerar todo o código que precisa. E tudo isso que tá aparecendo, por enquanto você não precisa saber de nada. Vamos esperar ele terminar de gerar e aí a gente volta. A inteligência artificial já acabou de gerar e essa aqui é a nossa primeira versão do site. É assim que ficou a primeira versão. Tem todas as informações que eu pedi ele para colocar e ele também criou alguns textos para mim. Tem aqui as redes sociais, contato direto e tudo mais. Só que como você pode ver, algumas coisas não ficou tão bom assim a legibilidade, né? Ficou um pouco escuro, então ficou um tom escuro azul com um tom escuro em cima. Então a gente vai melhorar isso daqui. E pra gente melhorar isso aqui tem duas formas de fazer. A primeira forma é para quem é um pouco mais preguiçoso, você pode só pedir aqui para ele alterar para você. Você fala as seções que tem isso e que você não gostou das cores e ele vai alterar para você. E se você tiver um pouquinho mais de paciência, você pode clicar aqui em Design, selecionar o elemento que você quer trocar a cor e aqui tem Color, tá vendo? Se for o fundo, vai ficar em Background e se for a cor do texto, vai estar em Color. Então aqui ele está usando uma cor escura, eu vou clicar aqui e eu vou selecionar uma cor clara, o branco, por exemplo, que aí deu bastante destaque aqui pra gente. Aqui em cima também, olha, as cores tá bem escura, né? Então eu vou alterar também as cores. Vou colocar aqui como branco também. Vou descer aqui, vou conferir as outras cores. Aqui também tá bem ruim, né? A legibilidade. Vou vir aqui, vou colocar como branco e pronto. Vou clicar aqui em salvar. Ele já salvou pra gente aqui as alterações de cores que a gente fez e você pode ver que agora tá bem mais legível, né? Então esse aqui é um hackzinho de cores que você pode usar. Todas as vezes que ele gerar algo com fundo escuro, o texto ele tem que dar um bom contraste para ficar bem legível. Nesse caso, como o fundo era azul, eu coloquei o texto em branco. Então esse contraste ficou muito boa a leitura. E eu recomendo que você faça isso também. E claro, você não precisa ficar satisfeito com esse primeiro resultado, tá? Então se você quiser alterar mais coisas no site, você também pode pedir para essa mesma inteligência artificial aqui embaixo no chat para você alterar alguma coisa no seu site. Então vamos supor que você queria a imagem aqui na direita ou na esquerda, você não gostou do texto que está escrito, você pode pedir para alterar aqui. Mas por enquanto eu vou manter a versão do site da forma que está aqui agora. A única coisa que a gente vai fazer é aqui embaixo, no sobre o profissional, ele colocou um placeholder. O placeholder é o esboço de uma imagem, então isso aqui não é a imagem real que vai estar no site. A imagem real que eu espero que esteja no site é a minha imagem aqui. Então eu vou ensinar você agora como trocar as imagens no site, sem precisar ficar pedindo para o chat aqui. Porque como toda boa ferramenta, se você usar demais, ele vai te pedir para você pagar um plano. E a nossa ideia é fazer isso aqui tudo gratuito. Então você vai clicar aqui em Code e a gente vai alterar aquela imagem. Mas não precisa se desesperar, você não vai precisar entender nada de código de programação nem nada do tipo. Eu vou te passar um hackzinho para você trocar sem precisar saber nada disso. Então o primeiro passo, você pode ver que tem dois arquivos. O arquivo que importa pra gente é esse page.tsx aqui, então eu vou clicar sobre ele. Agora, se eu apertar Ctrl F ou Command F se você tiver no Mac, vai abrir essa paginazinha de busca aqui. E aqui eu vou clicar e vou digitar sinal de menor, image. E aí ele vai trazer para mim aonde que tá essa imagem. E aqui você pode ver que tem um link, né? Esse link aqui você pode alterar pelo link da sua imagem. Para servir de exemplo, eu vou procurar uma imagem aleatória no Google para a gente colocar aqui nas imagens, mas no seu caso você pode ir lá na sua rede social e pegar o link da sua imagem. As redes sociais têm link de imagem, então você pode reutilizar ela. Aqui eu vou só procurar por desenvolvedor, vou clicar aqui em imagem, e eu vou pegar uma imagem qualquer, pode ser essa aqui. Cliquei sobre a imagem e tem a opção de copiar image address, no caso, endereço da imagem. Agora que eu copiei, eu vou apagar aqui tudo que está entre aspas. Você pode ver que tem uma aspas no início e uma aspas no fim, ó, no início e no fim. Tudo que tiver dentro dela, eu posso apagar. Então eu vou vir aqui, vou apagar, sobrou só as duas aspas. Agora eu vou colar aquele link de imagem que eu tinha copiado lá. No seu caso, vai ser o link da imagem da sua rede social, tá? Você vai clicar com o botão direito na imagem, inspecionar, depois você vai procurar a imagem que tá aqui, o link da imagem, e vai abrir uma nova aba. E aí depois é só copiar esse link da imagem que tá aqui. Então você vai colocar o link da sua imagem aqui. Agora que eu já troquei o link, eu vou clicar aqui em salvar, ele já salvou a minha alteração. E agora se eu voltar ali no preview, a imagem que aparece sobre o profissional é a imagem que eu selecionei. Aqui ficou um pouco diferente, porque o site está responsivo, né? A gente já vai falar sobre isso, tá? Então aqui ficou a imagem que eu selecionei, do lado do texto sobre o profissional. Eu poderia colocar a minha imagem aqui, semelhante a isso aqui, tá?
Mas aqui para o nosso exemplo, a gente pode usar aqui a imagem do Google. Isso serve também para textos, né? Então, se você não gostou, por exemplo, aqui tem escrito minha trajetória inclui. Eu posso copiar essa parte, de novo, apertar o Ctrl F aqui, e aqui eu já achei o texto, tá vendo? Então, se eu alterar esse texto que tá aqui, vai alterar o texto também no site. Tudo que for texto e imagem vai estar com esses dois padrões que eu acabei de te passar. Caso você não queira mexer no código, lembrando, você não precisa, tá? Dá para você pedir aqui pelo chat para ele alterar para você. Então, se você não tiver confiança para fazer isso, você pode pedir no chat, mas você corre o risco de atingir o seu plano, e aí ele vai te pedir para você pagar. E a gente não quer isso, a gente quer criar 100% grátis. E uma outra coisa que é muito comum a gente precisar trocar são esses links que estão aqui, né? Então, quando eu clicar aqui, ele vai para algum Instagram. Só que eu não coloquei o meu Instagram aqui, ele só colocou o link do Instagram. Então eu preciso adicionar o link do meu Instagram aqui para quando o usuário clicar, ele ir para o meu Instagram e não ir para outro Instagram. Então eu vou de novo lá no código, de novo apertar Ctrl F, vai abrir essa barrinha aqui e eu vou procurar por Instagram. E aqui você já pode perceber, ó, esse aqui é o link do Instagram. Então a gente vai alterar esse link, de novo, tudo que tiver entre as aspas. As aspas a gente sempre deixa. Então eu vou colocar aqui o link do meu Instagram, aqui eu vou colocar o link do meu Facebook, aqui eu vou colocar o link do meu canal no YouTube, aqui eu vou colocar o meu arroba do TikTok e por aí vai. Por enquanto eu vou deixar o site dessa forma, mas antes da gente publicar ele eu quero ver como ele ficou. Então eu vou clicar aqui em Open New Tab e ele vai abrir para mim uma nova aba. Então essa aqui é a pré-visualização do site que a gente acabou de criar. E aqui uma coisa muito importante, todos os sites eles são acessados por diversos dispositivos de tamanho de telas diferentes. Então ele pode ser acessado pelo computador, igual a gente está fazendo agora, por um celular, por um tablet. Então a gente precisa garantir que a usabilidade do usuário seja boa em todos os dispositivos. E para a gente testar e ver se está dando certo para o nosso site, a gente vai seguir esse passo a passo. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em inspecionar. Se você estiver usando outro navegador, as opções são diferentes, mas sempre tem esse inspecionar ali embaixo. Caso ele não apareça para você, o atalho dele é o F12. Você pode ver que ele abriu essa telinha aqui embaixo pra gente. A única coisa que a gente precisa fazer é clicar aqui, cantinho aqui onde tem um computador e um celularzinho. Quando eu clicar, você pode ver que ele já mudou o tipo de visualização. E agora só para facilitar a forma como a gente vai ver, a gente vai clicar aqui nesses três pontinhos e vai clicar nessa última opção, porque aí essa aba que a gente abriu vai ficar aqui do lado direito e vai ficar mais fácil da gente visualizar aqui, tá? Essa visualização que a gente tá vendo é a visualização de como vai ficar num celular, mais especificamente nesse Moto G Power que tá aqui em cima. Eu posso selecionar outros tipos de dispositivo caso eu queira ver, tá? Mas a gente vai ver aqui nesse primeiro. Não tá cortando nenhum texto, tá tudo muito bem distribuído e tá da forma como a gente esperava. E aqui em cima nesse dimensões tem a opção de responsivo. E aí você pode ver que ele abre essa barra lateral aqui que dá pra gente aumentar ou diminuir o site, tá? Então dá pra gente ver em vários tamanhos de tela sem precisar ser um dispositivo específico. Então agora eu vou clicar e arrastar aqui e eu posso ver como ele vai se comportar em vários dispositivos. E aqui você pode ver que ele fica diferente dependendo do tamanho da tela, né? Isso aqui é basicamente como ele vai ficar num tablet. Isso aqui é basicamente como ele vai ficar num telefone. E aquela primeira versão que a gente pode fechar aqui é como ele vai ver num computador. E agora que a gente já está satisfeito com o resultado que a gente quer, a gente já fez todas as alterações necessárias, né? Colocando a foto, colocando os links que a gente precisa. O que a gente precisa fazer é publicar o site. Então aqui em cima tem esse botãozinho aqui escrito Publish. Você vai clicar nele e vai clicar em Deploy para produção. Essa publicação leva alguns minutos. Como seu site é leve, vai levar bem pouco tempo, tá? Então entre 1 minuto ou 2 ali. E aí assim que terminar eu volto aqui com você. A ferramenta já terminou de criar o nosso site e ela gerou um link público pra gente que é esse link aqui. Então se você clicar ele, já é possível de ver o nosso site em produção, que é bem esse site aqui. Só que se você for na URL, você percebe que o link que ele gerou não é nada amigável. Então v0-software-developer-website-iota-vercel.app. Qual que é a probabilidade do seu cliente memorizar o seu site dessa forma? É muito baixo. Então tem como você melhorar esse domínio, tá? Tem como você colocar esse nomezinho aqui para ficar um pouco mais amigável. E é isso que eu vou te ensinar agora. Então se você voltar aqui na plataforma e clicar em adicionar um domínio, você pode trocar esse início que ficou muito ruim aqui, né? Então vou colocar denerdev.vercel.app. E aí eu vou adicionar o domínio. Agora o meu site ele é acessível por esse denerdev.vercel.app. E se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para o mesmo site. E agora fica bem mais fácil do usuário lembrar o meu site, né? Quando ele quiser acessar e tirar algum tipo de dúvida. Mas claro, tem uma forma de deixar isso muito mais profissional. E aqui eu vou te dar um exemplo do meu domínio. Eu tenho dois domínios. Eu tenho esse dnnr.dev, que você consegue acessar o meu site. Ou se você quiser um outro domínio, um domínio mais profissional, eu também tenho o deneраzevedo.com.
Os dois direcionam para o mesmo site. Então aqui você pode ver que são dois domínios diferentes, mas o site que renderiza é o mesmo site, tá? E isso acontece porque o domínio é só uma forma, um apelido para você chamar o seu site. E aqui fica muito mais fácil de você se lembrar, né? Então eu tenho um domínio que é bem curto e eu tenho um domínio que é com o meu nome. E se você for uma empresa, eu também recomendo que você tenha um domínio da sua empresa. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você pode comprar um domínio, custa R$ 40 por ano, tá? Então é uma coisa que é bem barata e eu acho que agrega muito se você for trabalhar com isso de uma forma profissional. E claro, essa parte final dos R$ 40 ela é 100% opcional. Então se você não quiser usar essa ferramenta, usar esse domínio com o seu nome, com o nome da sua loja, não tem problema, tá? Você pode seguir com esse domínio gratuito, que também é um domínio fácil de lembrar. Então é bem provável que você consiga colocar, por exemplo, o nome da sua loja, .vercel.app. Também é um link fácil de lembrar. E aqui é uma outra conta que eu já usei para poder fazer várias coisas. Inclusive aqui na lateral você pode ver que tem algumas páginas que já foram criadas para testar a ferramenta. E eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado dessas outras páginas. Esse resultado da doutora Ana ficou bem interessante. Ele ficou com tons de rosa e ficou algo bem legal. Você vê que tem alguns bugs, olha, os cardzinhos estão tremendo, mas dá para poder pedir ele para parar de tremer também pelo chat. Tem uma agenda aqui, então tem várias outras features que são bem interessantes que você pode utilizar aí no seu site. Mas o que eu mais me dediquei usando essa ferramenta foi a biblioteca secreta. Tirei várias ideias legais aqui para eu construir o meu site. E se você não sabe, eu tenho um site que faz sugestões de leituras de livro e é com base em inteligência artificial. Eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira ver. E se você acessar o site, você vai ver que as cores, a forma como foi construída é bem parecida com o que tá aqui, tá? Então várias ideias eu tirei aqui dessa página. Então se você tá criando um site para sua empresa, tem várias coisas que você pode pedir para ele criar para você e para o seu site ficar muito mais profissional. E nos próximos vídeos aqui do canal vai ter muito mais sobre tecnologia e sites, por exemplo. Então se você quiser receber vídeos sobre como adicionar um domínio customizado, por exemplo, no seu site, como ranquear seu site melhor nos mecanismos de buscas, e aqui é muito importante, tá? Então se você for um dentista, por exemplo, e a pessoa procurar no Google por dentista, o seu nome aparece primeiro, e isso vai te dar muito mais vendas, tá? Então é muito importante você ter esse tipo de conhecimento. E vai ter tudo isso aqui nesse canal. E se você quiser receber todas essas informações, já se inscreve aí. Se você quiser saber como que usa as inteligências artificiais muito melhor, assiste esse vídeo aqui. E se você quiser saber como criar um site com um banco de dados e muito mais parrudo do que esse que a gente criou, assiste esse vídeo aqui.